Vamos lá, próximo, ó. Subi a escada do meu prédio e o meu batimento cardíaco foi para 197. Tenho 40 anos. Isso é perigoso? Ou seja, ele subiu uma escada e foi quase 200 o batimento cardíaco dele. E aí? Eu acho assim, é perigoso sim, porque o que acontece? A gente considera assim como uma frequência cardíaca máxima. Então, por exemplo, ele está acima do esperado. A frequência cardíaca máxima que a gente faz é um cálculozinho simples. Média, 220 menos a idade. Então, fez 220 menos a idade nesse caso, que deu É que ele tem 40 anos. Isso. Deu 180. O dele, ele falou que foi 190. Então, foi acima. Então, você imagina, o coração tá batendo a uma frequência como se ele estivesse fazendo um super esforço, mais do que a frequência cardíaca máxima dele, sendo que qual é a atividade física que ele está fazendo? Subir uma escada. Então, assim, é um exercício físico baixo, teoricamente, ele só está fazendo um esforço, e a frequência cardíaca dele subiu muito. Então, assim, não era para ter tido mais do que a frequência cardíaca máxima, né? Então, vamos tomar cuidado com ele. Aqui no caso, tipo, se ele falasse que ele foi até uns 180 pela idade que ele tá falando, você até fala, se tá foi dentro, vigoroso, subiu muito rápido, tá dentro. Mas 197 já é uma coisa bem exagerada. Né? É um pouco acima. É um pouco acima porque o seu coraçãozinho tá mostrando que tá precisando fazer uma frequência muito maior para poder manter aquele débito. Então, realmente, você tá um pouco acima. Agora, eu vou falar uma coisa assim que é de curiosidade. Essa frequência que a gente fala da frequência cardíaca máxima, ela não é um bom parâmetro para a gente avaliar. Por exemplo, se você imaginar um Arnold Schwarzenegger, um Mr. Bean, os dois têm a mesma idade. Como é que você pode dizer que os dois vão ter... A gente tá botando os dois no mesmo, né? No mesmo parâmetro. Um tem um condicionamento físico, o outro não tem, um tem, né? E os dois têm a mesma idade, e aí como é que fica? A gente tá dizendo esse raciocínio para os dois tá igual? Não, pode ser assim, né? Perfeito. Então, a gente percebe que tem algumas coisas que a gente se baseia mais ou menos nessa frequência cardíaca, só pra gente ter uma ideia. Mas em relação ao condicionamento físico, não pode se basear só isso. Porque você tem estrutura física, exercício físico, grau de condicionamento. Tudo isso é importante. Cada indivíduo é particular de alguma forma, né? Mas é legal ter essas médias para ter uma percepção, né? Só para ter uma ideia. Você fala, 197, eu acho que eu tenho que procurar um médico aqui que talvez alguma coisa esteja errada. Isso. Né? Ou seja, te dá um balizamento melhor, né? Porque você está percebendo que a sua atividade física foi uma atividade física pequena. Você não estava correndo, você não estava... Porque normalmente a frequência cardíaca sobe quando você corre, quando você pedala, quando você, né? Mas você estava subindo uma escada, era uma ladeira praticamente. Não, perfeito. Não era para ter subido. E é o que você falou, na média, né? Mas, por exemplo, você pega um triatleta, muitas vezes o batimento cardíaco dele é muito baixo. Então, se você for naquilo, você vai ficar assustado. Você fala, nossa, a pessoa tá mal aqui, o que tá acontecendo? Porque ele não precisa. A bomba é tão vigorosa, é tão boa a bomba, que ele não precisa aumentar a frequência. Ele mantém o débito só pelo simples fato de fazer uma boa Ou seja, ele desvia muito da média, mas não significa que ele tá ruim. Sim. Perfeito, excelente.